Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de setembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2427. Tem 5 páginas, 46 elogios e 12 máximas. O tema é aporte tenepsológico. A especialidade é tenepsologia. Agora, quem redigiu o verbete aí com muita classe, estudou muito, é a nossa grande tradutora, a professora Cristina, a Cris, que está ali muito bem acompanhada pela Pilar, preparada para o que deve é. Definição. O aporte tenepsológico é o subsídio obtido e usufruído pelo assistente ao longo das práticas tenepsistas, produto da interação pessoal com os holopensênitos assistidos e do amparo de função, resultando em esclarecimento contumaz quanto aos relacionamentos interconscienciais, abrindo caminho à compreensão da megafraternologia. Os holopensênios atravancadores da evolução no planeta, as assertividades ortopensênicas, a rigidez autopensênica depurando o materpensênio pessoal, o holopensênio acolhedor do amparador, o holopensênio agressivo do assediador, a responsabilidade de não deixar pensênios antifraterno por onde passa, a aglutinação ou agrupamento de consciências a partir de holopensênios afins, a tenepsis ajudando a superação das antipodias conscienciais, a higiene consciencial, a qualidade da intencionalidade favorecendo os aportes, a passagem de consciência assistida para consciência assistente, a descoberta de trafares e trafais do assistente, indicando a autopesquisa, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica pessoal, as inspirações do amparo de função, favorecendo a interpretação dos fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos, na didaxia interassistencial. Os autoesclarecimentos oportunos sobre a problemática dos assistidos, com parafatos exemplificadores. Agora, nós temos aí, tem muito mais linhas aí, eu li só algumas. Agora, nós temos na argumentologia a taxologia, com 11 tipos de possíveis aportes tenepsológicos a serem usufruídos pelo tenepsista ou pela tenepsista. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocompromisso multidimensional, extra da tenepsis, inventário da tenepsis, recurso pró-dispersidade, registro tenepsista. Agora, a frase enfática. Os aportes tenepsológicos chancelam a autocognição do praticante, promovendo autoesclarecimento sobre os holopensênios assistenciais, sendo eficazes alavancas para a dispersidade. Você já refletiu quanto ao usufruto dos aportes tenepsológicos? Quais têm sido os resultados mais importantes para você? Agora, aqui na Mega Análise com João Paulo, nós temos 20 itens. Achega, auxílio, amparabilidade, amparalidade, que ela colocou aqui. Para aprendizagem, recurso, desbloqueio, subsídio, insight, autocognição, inspiração. Potencialização, autoesclarecimento, aprimoramento, parapsiquismo, extrapolacionismo. Proexologia, tenepsologia, megafraternologia, interassistenciologia e parapercepciologia. Agora, o verbete hoje é para transiologia. Nós já falamos aqui que o povo estava esperando que ele aparecesse. Vale a pena ver, e olha, até o adendo aí é bom ver aqueles 7 itens das iniciativas pessoais da pessoa, tem 7, que mexe com o processo do trânsito. Agora, aqui os questionamentos. A verbetógrafa, Pensenologia, página 14, 6ª e 7ª linha. Poderia explicar sobre a recompilação da história pessoal do assistente a partir das características pensênicas dos assistidos? Sim.
Nesse caso, eu considero que as consciências que vêm a serem assistidas têm um padrão pensênico que fala quanto à possibilidade do assistente, nesse caso, de poder assistir a consciência. Então, se ele tem conhecimento das características da situação, da problemática que tem o assistido, tem conhecimento disso, e isso fala da própria história do assistente. Nenhuma consciência vem por acaso na assistência do TNPcista. Então, se a consciência do assistente tem a possibilidade de ir tendo o detalhamento das problemáticas que apresentam as consciências, das características da personalidade do assistido, isso vai favorecendo conhecimento para a consciência ter em conta, a consciência do assistente ter em conta que o que acontece e as coisas que ele pode fazer nesse caso. Na fatologia, página 14, segunda linha, de que modo a qualidade da intencionalidade favorece os aportes? Porque a qualidade da intencionalidade vai marcando a bússola da consciência. Ela com isso mostra as tendências que tem, os propósitos, qual a performance como consciência, né? A estrutura da personalidade se baseia na intencionalidade, a qualificação da intencionalidade. E a partir daí a consciência ganha amparo ou não, depende do seu gabarito, né? Na parafatologia, página 15, quinta linha, poderia exemplificar algumas das parapatologias vitimizadoras de milhares de consciências? E o que tem a ver com a dogmática, realmente, os misticismos, o belicismo, as coisas que vão atrapalhando a consciência e vão a cada vez mais fechando ela, a falta de discernimento, que eu lembro muito da expressão do professor Waldo na Mega Pensinologia, que fala autodiscernimento, amor sensato. Isso ficou muito, e tem a ver com a falta justamente de autodiscernimento que vai atrapalhando as consciências e promovendo as diferentes patologias. No verbete do DAC, o senhor poderia explicar detalhadamente como ocorre a transição da condição do paratranse para a semiconsciencialidade? O caso é o seguinte: a semiconsciência tem que primeiro a pessoa passar pelo transe, paratranse, tudo isso, e dominar mais ou menos ou bem o processo do parapsiquismo. Por quê? Com o passar do tempo, a pessoa tem que trabalhar como consciência aqui na vigília física e como consciência projetada. É assim que ela pode, com o tempo, dominar a semiconsciencialidade, que ela é ao mesmo tempo consciente e ao mesmo tempo consciente. Agora, é lógico que a TENEPS ajuda demais isso no início, e logo depois de 20 anos, por exemplo, 2 décadas, a pessoa pode começar a funcionar com a AutoFIEX, a oficina extrafísica, e isso aí então chancela o processo da semiconsciencialidade. Agora, o paratranse, é muito importante que a gente estude esse detalhe todo que eu estou dando, porque isso é o início do princípio do começo dessa história toda. Agora aqui outro. Em geral, a condição do paratranse permanente, sadio, é instalada em nível evolutivo no ser de espectro em passagem para o estado ativo da semiconsciencialidade? É mais ou menos por aí. É muito difícil escapar dessas condições para a pessoa chegar nesse processo. De modo que o paratranse é muito importante na ligação desses estágios evolutivos. O binômio paratransiologia, paralengologia atua naturalmente na vida da consciência semiconsciência? Sim, porque ela trabalha do lado de lá e do lado daqui. É muito bom porque ela vê dos dois lados. Isso aí é muito sério para nós. Agora, a maioria, por exemplo, aqui na CCCI já tem muita gente já caminhando para o processo da dispersidade. Então, o próximo passo agora para muitos aqui dentro é pensar nessa condição da semiconsciencialidade. Esse é o motivo que eu estou dando tanto detalhe aqui do paratranse. Outro, a pessoa sensitiva, quando ambidestra,
torna-se mais predisposta ao paratrânsito cosmoético, vivenciando períodos mais prolongados da descoincidência virgem-sadia? Não tem muita relação uma coisa com a outra. O ambidestrismo só mostra o processo da versatilidade maior da pessoa e que permite que ela caminhe mais, saindo do fragmento, por exemplo, assim, de um processo mais egóico e entrando na mega fraternidade, ou seja, na versatilidade, na polivalência. O problema do ambidestrismo mostra a versatilidade e a polivalência da consciência. Então, isso aí caminha para ela ser, por exemplo, doadora universal de sangue, ela ser ectoplasta e outras coisas mais. É o processo da abertura da consciência. É aquilo que eu chamo o abertismo consciencial. E o ambidestrismo é uma demonstração disso. Professor, de que modo a consciência pode evoluir mais rapidamente se a mesma, quando ressomada, não possui uma programação existencial bem definida e pouco discernimento? Ela evolui mais rapidamente porque ela já vem sabendo o que está se passando na Terra. Então a intuição dela às vezes aumenta e ela então vai recorrer para acertar aquelas coisas que ela deixou para trás. De modo que ela já não vai pensar tanto em si mesma. A tendência agora já é ter uma luz no fim do túnel para melhorar a fraternidade da pessoa. Professor, sou depressivo e o quadro piorou quando minha ex-namorada me deixou há uns 8 meses. Desde então que tenho feito todos os dias chorar copiosamente. Todas as tentativas de sair desse buraco consciencial é frustrada. Por vezes chego a ficar uns 3, 4 dias sem chorar. Me contento, mas a tristeza não desaparece. Já procurei todo tipo de ajuda. Pastores evangélicos, Sahara, Yoga, o médio João de Deus. Parei de beber e estou lutando para parar de fumar. Tenho ideia fixa em relação à minha ex-namorada. Penso em suicídio. O senhor poderia indicar alguém em Brasília que possa me ajudar de fato? Seria bom você procurar a turma de Brasília e falar com eles para fazer a voltar com você. Você está assediado. E outra coisa, quem está com você é assediador brabo. Cuidado. Ele arranjou a sua namorada para servir de elemento detonador do assédio. Agora, você está com possessão. Isso é possessão. Uma outra coisa, além de você procurar a turma do Instituto aí de Brasília, dá aí o endereço para nós. É só olhar no site que tem lá, onde é que você procura. Agora, outra coisa, se você tiver com muita dificuldade em deixar de fumar, interne-se numa desses spa que tem aí especializado nessas coisas e fica lá 1 mês, 2, que você vai melhorar isso aí. E tira esse negócio da cabeça. Você tem que fazer higiene mental, higiene consciencial. Não pode estar pensando nesses pensamentos negativos. Outra coisa, tem muita mulher no mundo. Deixa de bobagem, que essa mulher não te merece. Pensa por aí. Olha bem, você deve ser melhor do que isso. Mulher nenhuma merece que a gente suicida por causa dela. Tem muita mulher no mundo, tem muito homem, isso é besteira. Esse negócio de sexo é bobagem. Isso é coisa de bicho. Raciocina, você é superior a isso. Agora, entenda bem o que eu estou falando. Qualquer coisa se interne. Que para internar vai ser importante. Leva uns livros para você estudar. Pega livro nosso para você estudar. Agora, tire a ideia de suicídio, porque isso é a indução que esse mega assediador está fazendo com você. Cuidado, você vai jogar tudo no buraco. Professor. Não é bom isso, não. Sobre justamente essa questão, como é que uma relação, eu fiquei pensando quando você estava lendo, como é sério a questão da relação a dois, como é que uma pessoa consegue entrar e servir de elemento detonador? Aqui, sério, né? Ele tem assédio de uma mulher, eu vi a mulher daqui, sabe? A mulher é terrível, a assediadora dele. E ela colocou a outra para servir de ponto, porque ele se apaixonou pela outra. Você está entendendo? Então, ela está dando, ela arranjou o rapport mais forte que tem. Se ele não tiver cuidado, é suicida mesmo. Isso é um erro. Está errado, não pode ser. Ele tem que reagir. Isso é loucura. Então, ele tem que dar um jeito. Agora, o processo é assédio clássico, bem clássico. Não tem nada dessas bobagens, não. Não tem nada de amor nisso, não. É assédio mesmo, brabo. Obsessão. Talvez alguma coisa de relação passada dos dois. É lógico que tem passado dele com ela, ele com ela, a outra, as duas, ela e ele. Quando foi homem, quando foi mulher, o diabo aquário. No verbete DAC, na premissa,
Página 1, quarta linha, o senhor poderia ampliar o significado da pessoa sensitiva ambidestra? Sim, o sensitivo ambidestro, ele tem, por exemplo, facilidade. Se ele vai, como era o meu caso, vai fazer cirurgia, você mexe com as duas mãos com facilidade. Isso ajuda demais e dá mais eficácia naquilo que você mexe. É um processo de habilidade manual e uma série de condições que tem. Ou eu também tenho o processo de sangue doador universal, para você ter uma ideia. Eu tenho uma opção de coisa nesse sentido. Então, cada um faz o que pode. Agora, com o passar do tempo, isso fica registrado no próprio corpo da pessoa. Começa a mexer nas reações que ela tem. Porque tudo é problema de reflexo. O reflexo, com o tempo, é um aperfeiçoamento do processo dos instintos da pessoa. E isso tudo é energia. Agora, no argumentário, página 2, sexta linha, o senhor comenta que tudo começa pela lateropensanidade. Como ela influencia o parapsiquismo? Como posso aumentá-la? Não, a primeira coisa é você perceber o seguinte, que você está aqui. Eu, por exemplo, percebo às vezes direitinho. Vem aquele exopensene, que é um processo lateral. Entra na minha cabeça aquela ideia que eu não pensei. Apareceu agora. É ele que está colocando. Então, aquilo segue comigo. O meu pensamento com o pensamento da outra consciência. Lá pelas tantas, aquilo funde numa coisa só, e eu vejo um negócio maior, aí eu falo aquilo com cosmovisão, quer dizer, eu alargo o cenário daquilo que foi dado. Por isso que eu falo que na questão do paratranse, uma das coisas mais sérias que tem a lateropensanidade, por quê? É o paracérebro daquela consciência comunicante que está entrando com o paracérebro meu de consciência que estou receptivo. Então veja, um emissor com receptor. Tudo é o paracérebro lá, o paracérebro aqui. E isso é que dá o problema para fazer a imantação, todo o entrosamento mais sério do paratranse. Agora, a verbetógrafa, parafatologia, página 15, quarta linha. Por favor, abordar os autoesclarecimentos oportunos sobre a problemática dos assistidos com parafatos exemplificadores. En ocasiones son imagens, símbolos que o aparador de função pode colocar sabendo os dicionários cerebrais da consciência do assistente, para ela poder fazer associação e poder compreender a ideia do que pode estar acontecendo. No meu caso, tem sido às vezes imagens que são esclarecedoras. E assim a consciência vai compreendendo como é a estrutura do assédio. Ontem, por exemplo, a professora Adriana Lopes comenta de generalização autoassediante, e eu achava que era realmente, coloca aí a estrutura do assédio. Como vai dando-se a partir da pensenidade, das associações de ideias da consciência, dos prejuízos que ela pode produzir a partir dos relacionamentos que ela faz, dos fatos, das pessoas, generalizar uma situação que é desconfortável para a consciência, e como isso pode afetar as próprias consciências locais. Tudo isso vai produzindo o conhecimento das lavagens cerebrais e paracerebrais, né? Em ocasiões tem a ver com a história da consciência, próprias vivências, as situações que ainda ela não pode superar. Na parafatologia, comentar, por favor, a autodesassedialidade a partir do acesso à estrutura funcional do assédio. Justamente o que estava falando, era como o assistente vai compreendendo o motivo do porquê está esse assediador nesse momento aí, ou a consciência a ser assistida, né? Em geral, acho que assediador é consciência a ser assistida, a mais grave, né? Que o próprio assistido que é vítima do assédio. E eu achava importante, por exemplo, aqui no livro de J. Vasconcelos, como a mente humana produz ideias. Eu não sei se posso...
E aí ele coloca, por exemplo, o delineamento do mecanismo mental na produção, aceitação e rejeição das ideias em termos de doutrinas, ideologias, religiões, superstições, dogmas, crenças, obsessões, pensamentos fixos, inclinações violentas e sexuais. É um livro muito bom para poder compreender como vai se estruturando o assédio na pessoa e como a cultura vai promovendo isso. A falta de autodiscernimento da consciência promove que ela não dê-se conta de como vai sendo envolvida. Inclusive, tem em Retrocognições, o professor Wagner Alegrete coloca quanto ao tema da sugestão, né? É impossível beber sem aplicar ou receber certo nível de imposição ou sugestão hipnótica. Todos somos sugestionadores, sugestionáveis e sugestionados ao mesmo tempo. Ele, nesse caso, fala quanto às retrocognições, mas isso tem a ver com a estrutura psíquica da consciência. Em geral, eu acho que isso tem muito a ver com a definição holopensênica da consciência. Por isso é importante a parte da definição, a determinação da consciência, e aí se estabelece principalmente o que tem a ver com a base, que é a intencionalidade. Em Sindomologia, página 16. Esclarecer, por favor, acima da indisciplina autopensênica. É uma coisa que acontece, sobretudo, nos casos do principiante. E quando a consciência tem situações a serem pesquisadas, né? a serem observadas. É uma coisa muito séria. No meu caso, aconteceu quando eu estava nos inícios, e eu lembro que li o livro, o tratado do professor Valdo Vieira de projeciologia, e a página onde ele fala quanto à energização de A3, como acontece na sensitiva, que está na sensitiva principiante ou não, a consciência que está fazendo TENEPES, como o projetor lúcido tenta ajudar juntamente com o amparador de função. E na verdade que de princípio dá vergonha na cara, porque eu lembro dos inícios, o sério que a situação de não ter concentração, a concentração necessária, precisa por autorrespeito como assistente, por respeito à consciência que está aí para ser assistida, que está esperando que o assistente esteja bem predisposto, né, para poder assistir, e logicamente o amparo de função, a paciência infinita do amparador de função, ajudando a consciência para que ela retome e volte ao trabalho. É uma coisa muito séria para a gente estudar a síndrome da dispersão consciencial, porque realmente afeta, atrapalha muito o trabalho da assistência. Cristina, na página 15, para a patologia, a terceira linha de baixo para cima, os encontros, reencontros e as despedidas durante a TENEPES. Sim, e isso em geral fala mais sobre holopensene, né? Holopensenologia, encontros com problemáticas ou tipos de vivências que percebe o assistente no decorrer das práticas tenepesistas. E ultimamente, no meu caso, eu tenho tido muitas despedidas de consciência. Reencontros aí, mas despedidas várias. Eu vou dar só o telefone de Brasília para o rapaz, para o teletertuliano. O telefone do IPC, que é Polo de Pesquisa do IPC em Brasília, é 61, né, de Brasília, como você sabe, 3346-5573. Repetindo então, 3346
55 73. Eles estão lá de segunda a sexta, de 4 às 9 da noite, e sábado, de 2 às 5 da tarde. Tá certo? E tem palestras gratuitas todos os sábados, às 2h30. Então é importante você entrar em contato com eles. E aí, continuando, Cristina, na página 16, a paradoxologia, o paradoxo desassediador. Sim, o paradoxo desassediador tem um verbete. Tem verbete que está... Independente do verbete, por que o desassédio é um paradoxo? E aqui eu coloco quanto à consciência com maior gabarito, maior experiência na interassistencialidade, ela fica com mais consciências a serem assistidas, né? É um paradoxo com muita lógica. E a ter mais consciências a serem assistidas, está falando de ter mais assédio. Tá, ok, obrigado. De nada. Cristina, na parafratologia, página 15, na 7ª linha de cima para baixo. Os traumas e preconceitos das consciências produzindo o ataque ou assedialidade pertinaz. Você pode, assim, aprofundar sobre esse assunto, trazer algum exemplo? Sim, porque em geral está baseado justamente eu coloco preconceitos e traumas porque a consciência depende como ela vai avaliando os fatos, os fenômenos, as situações em geral, as formas de relacionamento com as consciências, ela atua. E muitas vezes você recebe impacto da consciência porque ela sente-se ofendida de acordo a seu próprio jeito, né? Que é diferente do que você apresenta. Então, essas coisas realmente falam da seriedade que tem quando a consciência tem fechadismo consciencial, não aceita uma outra proposta de vida, de postura, de ideia, e arremete realmente assediando a outra pessoa só por não ter a mesma ideia, por não compartilhar a postura. Só para acrescentar que nesses casos pertinazes, a insistência da consciência em não fazer essa renovação a que você se referiu, e ela então consegue se manter com aquela própria energia da pertinácia e da força que aquela consciência tem. Daí a dificuldade é ela em ela se abrir. Então o que a consciência precisa fazer? A consciência é que precisa se abrir e mostrar a ela que ela tem limite. Ela não vai invadir mais. E para isso é importante tudo o que tem a ver com a determinação. Os reposicionamentos tenepecistas, eu coloco um item e tem a ver justamente com isso, porque isso também ajuda a próprio tenepecista a mostrar para ele mesmo a postura que ele tem. E esses reposicionamentos vão vigorando mais ao tenepecista. Cris, aqui é na página 17, Sim. Na taxologia, o item 6 e o item 8, faz favor. Aportes para cognitivo. Isso, depois o 8. Sim, eu coloquei isso e quanto a isso eu poderia falar o que tem a ver com acesso às realidades multidimensionais, a aplicação da inteligência evolutiva, os neoconstrutos que vão acontecendo a partir das neosinapses que vão sendo assimiladas pelo tenepecista ao longo da prática de tenepes, né? Por extrapolacionismo, por ajuda do trabalho do amparador de função, como vão produzindo-se todos possibilidades de resín da consciência do assistente, para poder ir melhorando, burilando a cosmoética, né? Eu coloco outro aporte cosmoético, pero para cognitivo em si tem a ver com a captação de neoideias, os neoconstrutos,
os autopensenes que têm a ver com a paragenética. Por isso eu falava aqui na fatologia como a consciência vai assimilando e vai podendo acessar a informações da sua própria história. E isso vai melhorando muito porque vai dando mais força para a consciência, responsabilidade também, porque tem conhecimento que fala sempre da importância do que ela faz com essa informação, né? A informação vem para que a consciência vai melhorando e isso, por supuesto, produz responsabilidade. Mas eu coloco aqui também a descoberta de Verpons, o conhecimento geral de diversas etnias, que, ou seja, nesse caso eu achava importante a para-aculturação, que favorece o melhoramento da consciência, o abertismo consciencial, a ter menos a priorismose, que é o que a consciência tem que melhorar para poder ir a cada vez mais conquistando o abertismo consciencial. E o 8 daí, o aporte para perceptivo? O aporte e tudo que tem a ver com o desenvolvimento da parapercepciologia, que é favorecido por o amparador de função de ir ajudando a consciência que vai em determinados momentos a melhorar, a aguçar mais a parapercepciologia para ela justamente poder atuar, saber como fazer a abordagem necessária para a consciência que tem que ser assistida. Sim. Aqui no tentar só uma coisa. Então, porque acho outras coisas que eu coloco, o conhecimento das para-realidades, a conquista dos CVs também como conquista de aporte para perceptivo, o melhoramento das energias para a consciência doar com mais força. Só isso. E mais. Provaldo, aqui no DAC, na página 2, no complemento, você explica ali sobre pangrafologia, e lá no final tem lealdade, complemento interpessoal. Você poderia ampliar um pouco mais essa ideia da... O caso todo é o seguinte: lealdade, a pessoa, por exemplo, ela tem que ser honesta, cosmoética e fraterna. A lealdade está tudo dentro disso. Ela é um complemento realmente da interpessoalidade, a convívio que você tem com as pessoas. Nós temos que ser leais uns aos outros, senão a gente não consegue conviver com ninguém. Se a gente perde a confiança numa pessoa, é mais difícil de viver com essa pessoa. Quantos divórcios acabam só porque uma pessoa perdeu a confiança na outra? Então é a falta de lealdade, a honestidade, a cosmoética, de admitir a explicitação, a verdade dentro daquilo que precisa a vida. Nós precisamos ter uma verdade relativa de ponto, pelo menos na vida, senão não vai, nada funciona. É isso que nós queremos dizer aqui. Agora, a pangrafologia aqui, ó. 2 já perguntaram aí sobre o processo de ambidestrismo. Então, eu acho que seria bom até explicar isso mais. Olha só, ambidestro é a pessoa que mexe com os 2 lados dela. Então, ela mexe com as 2 mãos. E ela tem habilidade para isso, os 2 lados. Então, ela é versátil. É aquilo que eu chamo de polivalência. Na hora que ela é versátil, ela cedendo o corpo, que é o processo da psicofonia, ela recebe a mensagem, ela distribui o problema de falar, o mecanismo da fala com a outra pessoa. Do jeito que ela tem 2, ela também pode oferecer 2 possibilidades. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, a pangrafia é isso de uma maneira mais ampla. Em vez da pessoa ter um fenômeno só, ela tem vários. E ela vê aquilo tudo e faz a confluência daquilo e tira a conclusão. Então, veja, através das mãos, você aumenta o seu processo universalista. Através da comunicação, você aumenta o seu processo universalista. Entende? Através dos fenômenos, ou seja, associação dos fenômenos, você aumenta o universalismo. E por aí você vai ver que o paratranse é muito importante
na questão do abertismo consciencial e do universalismo. E essa habilidade, por exemplo, com a pessoa que sabe lidar com as duas mãos, já é uma predisposição que ela vai ampliando para no caso, o seu holossoma. Para ficar livre disso. Então ela fica com omnivisão, omnimanifestação. Ela já não fica só com a bipolaridade. Entendeu o que quer dizer? Aquilo é que amplia. Então nós temos que sair disso e lembrar que nós vamos caminhar para o paracérebro, que é o mental soma, e viver só de mental soma. Mental soma, tudo é a omnivisão. O negócio é grande, amplo. É como se você fosse um olhão. Você está enxergando o corpo por todas as partes. Então você é um olho, quer dizer, uma esfera, que é um olho. Você enxerga em qualquer lugar. É diferente dessas nossas aqui, ó. Todas essas camas que tem aqui, elas são focadas para um determinado ponto. Mas falta alguma coisa. Entendeu? Entendi. A omnivisão ainda não tem. Agora, o problema o processo dessa condição que nós estamos falando aqui, mais séria de paratranse, é o início de tudo isso. Por exemplo, a pessoa que percebe ou que permite que uma outra consciência venha e fale através dele, de uma maneira sadia, entende? Isso é já fraternidade. A pessoa está permitindo a invasão do seu corpo. Aí já não é só mais a ideia, é o corpo, é tudo, é o óleo pensante da pessoa que está sendo invadida. Eu entendo. Então veja, olha o processo da fraternidade. Aonde está? Então o transe aparentemente parece uma coisa bobinha, não é nada, é muito sério. Agora o processo é a pessoa pensar. Agora, é um complemento interpessoal à lealdade? É a honestidade que a pessoa tem. Ela é leal, eu estou sendo sincero, eu estou fazendo isso com boa intenção, eu estou sendo honesto. Entende? É autenticidade, honestidade, cosmoeticidade. Agora, eu ponho aqui 7 iniciativas pessoais. Análise, empreendimento, fato, obra, pesquisa, tese e texto. Para a pessoa pensar. No fim de tudo, eu falo nisso aqui. Que a megacognição é companhia. E a gente percebe que quando a pessoa se predispõe, que ela se coloca nessa condição de predisposição mesmo, de lealdade, ela, pelo menos eu consigo sentir assim, um pouco mais essa Agora, fraternismo. Isso chega num ponto que culmina com a transafetividade. Agora, a vivência disso, a gente vai ver nas comunex avançadas que já tem isso. São comunex assexuadas, não tem mais sexo. Entende? Então, esse problema o contexto da sexualidade desaparece e entra a afetividade ampla, avançada no lugar. Muda tudo. E ela começa a mexer com o temperamento dela também, quando ela começa... Não, tudo isso é o temperamento que já está aqui, ó, de porta aberta, está fazendo acolhimento para o cosmos. Isso está tratando da humanidade e da para-humanidade. É a mega fraternidade, tudo começa assim. Agora, ó, isso tudo é factível, é execuível, isso não é tapeação, isso não é romance, isso não é poesia, isso não é imaginação, é fato concreto. Para valer. Isso é que nós temos que começar a pensar para a gente adquirir esse nível o mais depressa possível. Infiltraciologia, como aqui se... Como é que é? A infiltraciologia. Pois é, a infiltração é mais ou menos por aí também. Por aí também, né? A pessoa entra para ajudar, e ela nem mostra quem ela é. Então, por exemplo, ela não faz força de ter notoriedade, de ficar famosa ou célebre. Ela vai anônima. Isso é o início do anonimato serenão. Entende? Valdo, a semiconscienciologia, eu sei que você já falou alguma coisa, mas aqui, a semiconsciencialidade é a ação multidimensional a partir da consciência sozinha. Podia explicar, por favor? Pois é, ó. Eu digo aqui o seguinte, semiconscienciologia. Vale esclarecer que o paratranse envolve pelo menos uma consciência atuante no holossoma da consciência. Já a semiconsciencialidade
é ação multidimensional a partir da consciência sozinha. O paratrânsito pode alcançar o nível permanente sadio, ou seja, mais demorado, quando a autoparaperceptibilidade é dedicada à interassistencialidade cosmoética ativa, capaz, então, de flagrar primaveras ou cipriênios verponológicos por parte da consciência lúcida. É a ciprienologia. Cipriênio, você sabe, é o ciclo de primaveras energéticas. Agora, veja, a primavera energética é aquela pessoa que já consegue dominar o processo da mega-euforização. Ela entra nisso. A mega-euforização está lá na frente. Quem não entende direito, a semiconsciencialidade, a ação multidimensional a partir da consciência sozinha. Pois é. É porque que... Não é você sozinho, porque é você que tem que determinar os processos. Senão não adianta nada. O problema do trânsito, o processo da semiconsciencialidade não adianta nada. Agora, é aí que a pessoa depois vai alcançar a condição do teleguiado autocrítico. Entende? Porque já se abriu, já mostrou o que é que ele é capaz. A mega-euforização, então, ela é antes da Primener, é isso, né? É isso que eu entendi certo ou não? Não necessariamente. Depende, porque não é tão matemática. Pode ter uma Primener de pobre, né? Sim, sim. É, entendeu? Para chegar numa cipriene, aí já... Tá. O problema que nós estamos falando é o grandão. Esse grandão aí, o negócio é sério. Agora, a verbetógrafa. Em Estrangeirismologia, página 14, primeira linha. Poderia explicar o tenepsário enquanto laboratório multidimensional? Eu considero que ela compara o assistente justamente pela assistência que ele tem que fazer, pelas companhias que vêm com o assistido e as companhias que o assistente tem, não só com amparo de função, as consciências que nesse momento faz conexão com ele. No manual da TENEPES tem um capítulo que é sintonia. Aí o professor Valdo explicita a importância da inter-relação, da ligação dos holopensenes afins, primordialmente baseados na interassistencialidade. Então, realmente, eu considero que a TENEPES, na hora da TENEPES, realmente se transforma em um laboratório multidimensional. Professor, enquanto assisto a tertúlia, aproveito para escrever sobre as minhas projeções conscientes. Qual a sua dica ou técnica para resgatar todas as nuances das memórias fragmentadas do cérebro ao paracérebro da consciência, objetivando a projeciocrítica? Olha, a primeira coisa é bom você ler bem o que eu falo de projeciocrítica no livro Projeciologia. A segunda coisa é você, quando voltar para o corpo, logo depois da hipnopompia, você pegar caneta e papel e escrever tudo que é que vem na sua cabeça. Não deve deixar para depois. Isso tem que ser imediatamente na hora que a pessoa se desperta, que ela acorda. Isso também é importantíssimo. Agora, o mais, cuida da sua memória. Quanto mais você trabalhar com a memória aqui, maior será a sua holomnemônica extrafísica. Você vai lembrar mais das coisas. Agora, outra. É verdade que Hitler foi transmigrado? Não. O problema que nós estamos pensando é o seguinte: ninguém me informou, não recebi nenhuma notificação oficial, nem e-mail do assunto. Agora, o que a gente vê é o seguinte: como a Rosa Luxemburgo chegou aí e chorou as mágoas, porque os companheiros dela, que eram do 2º ou 3º escalão, tinham sido transmigrados, eu tirei a conclusão óbvia que esses líderes genocidas, tipo Stalin e Hitler, já foram há muito tempo nesse outro planeta. Eles devem estar lá às voltas com os mamutes da vida, né? Professor, percebo que algumas assistências extrafísicas sempre ocorrem comigo entre 5 e 8 horas. Esse fato demonstra que a TENEPS ou é outra coisa. O senhor poderia comentar? Não. TENEPS é quando a gente começa a fazer mesmo para valer. Leia o livro, o manual da TENEPS, e siga aquilo que está lá. Não arranja meio termo, não, que não dá certo. Nem fica tirando conclusões precipitadas, não. Vamos estudar o que é a tenepsologia para poder praticar. Se as previsões confirmarem, estarei milionário antes dos meus 35 anos devido à alta valorização de alguns imóveis.
Diante disso, de que maneira posso contribuir como mini peça dentro do macromecanismo? Você pode contribuir o seguinte: começa a fazer aí a aplicação do dinheiro de modo que você pode socorrer maior número de pessoas. Uma boa coisa é criar uma IC. Pensa nisso. Entende? Você pode fazer muita coisa nesse sentido. O imóvel é possível mesmo. Eu sei como é que é isso, que eu também tenho imóvel. Professor, qual a melhor técnica para eliminar os conflitos internos? A melhor técnica é fazer a linearidade da pensenologia através da cosmoética, observando o tempo todo as prioridades evolutivas da pessoa. Então, é a inteligência evolutiva aplicada no dia a dia, hora a hora, todo dia, o ano inteiro. E isso vai acabar com seus conflitos. Outra coisa também é o seguinte: lembrar que a sua vontade é o maior poder que você tem. Se você quiser, você não inventa choro, não fica com queixume, não arranja vitimização. Então pensa nisso, que é aí que os conflitos aparecem. Se uma pessoa se irrita, ela é a mais conflitiva possível. A irritação mostra conflitividade de alto coturno, alto nível. Olha bem, você se irrita. Então a primeira coisa, a partir desse momento, eu não vou me irritar mais. Você tem que falar isso para você. Professor, gostaria de saber a sua opinião sobre as técnicas projetivas do jovem projetor Saulo Calderon e a abordagem que esse fez sobre os assuntos ligados à projeciologia no Instituto Viagem Astral. Eu não sei o que se passa, eu não conheço as coisas, não posso falar nada. Não tenho gabarito para falar, me perdoa. Não tenho competência para isso. No verbete do DSC, no adendo, página 3, poderia aprofundar os itens 1, 3 e 5 a seguir. Análise. Hermenêutica, exegeticologia. Sim, o caso todo é o seguinte: análise. A hermenêutica é o processo de você fazer a interpretação dos fenômenos, seja os fatos ou os parafatos. A exegética é, na verdade, além dessa interpretação, você aprofundar o processo de uma análise mais profunda para depois, no fim, você chegar numa síntese. Então, isso é que é o processo dessa análise mais séria. Agora, a exegeticologia, no caso, seria essa análise mais profunda, abrangente, cosmovisiológica. Agora, a hermenêutica é a interpretação daquilo que você está começando a analisar. Você fez a abordagem ao parafato ou fato. Então, você vai fazer o quê? A interpretação disso, vai saber como é que é. Agora, a análise depois, você colocar aquilo num quadro, examinar, ver o processo da cosmovisão é mais tarde. Então, a exegética aí, até um certo ponto, é diferente da hermenêutica, é diferente da analiticologia. Agora, fato, parafatologia e parafenomenologia. Nós temos os fatos que são da própria vida nossa, dessa dimensão. E tem aqueles fatos que são das outras dimensões, que são os processos multidimensionais. Então, esses são os parafatos. Então, fato é aquilo que ocorre, a ocorrência, aquilo que acontece, que sucede com você. É um fato, seja o que for. Agora, se ele é intrafísico, é a parafatologia. Se ele mexe com o processo de outras dimensões, é a parafenomenologia. Tudo que diz respeito ao prefixo para, no caso, diz respeito a esse processo. Agora, parafatologia é o fato extrafísico. Parafenomenologia é o fenômeno extrafísico. Às vezes, o parafenômeno é muito mais complexo, muito mais amplo do que o fato em si. O fato, às vezes, pode ser pequeno e o parafenômeno pode ser um conjunto. Por exemplo, você analisar a pangrafiologia. É um parafenômeno violento, muito sério. Agora, o outro você está perguntando, pesquisa. Para pesquisologia. O problema todo é o seguinte: pesquisar é investigar, é ciscar as coisas, fazer abordagem em tudo que acontece no entorno da gente. Então, isso que chama pesquisa. Agora, para pesquisa é a hora que entra o parafato, que entra o parafenômeno, que entra o processo de outra dimensão. A hora que entra a parapercepciologia em você. Então, isso é que é o processo. É diferente uma coisa da outra, tá certo? Professor Valdo. Sim. Aqui em cima, Tânia. Eu estava conversando aqui baixinho, e aí disseram que o senhor estava conclamando, chamando os doutores da
CCCI para escrever artigos objetivando uma revista? O Zaslave já vai dirigir a equipe para fazer uma revista, uma publicação sobre esse assunto. Então, nós podemos fazer na revista o seguinte, presta atenção. Você não estava aí, eu vou repetir Eu tudo. estava fazendo o SCP-2, que foi eu sei, sensacional. Então, por exemplo, eu acho que o melhor título da revista seria Revista dos Sábios da Conscienciologia. Não, isso é muito... Por que isso? Porque já foi feita a Revista dos Sábios no século XVII, que durou meio século. E isso é para criar problema mesmo, é para ser controvertido. Sábios, professor? Do jeito que Só já porque existiu, tem doutorado? escuta, do jeito que já existiu no Brasil, o Jornal de Debates. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que tem. Pode Que ser é com debate? sábios. Agora, pode ser outros tipos, mas eu acho que os sábios é que é o bom. Outra coisa, podia ser Revista dos Eruditos da Conscienciologia, Revista dos Intelectuais da Conscienciologia, Revista dos Doutores da Conscienciologia, Revista dos Polímatas da Conscienciologia. Mas eu acho que isso tudo é fraco. O melhor é a Revista dos Sábios da Conscienciologia. Agora, o que se passa? Isso vocês têm que resolver, vocês que são... Eu não tenho nada a ver com isso diretamente. Eu não sou doutor em nada, entende? Não tenho doutoramento, entende? Eu sou medical doctor, eu sou doutor em medicina só, mais nada. Então isso não resolve para vocês. E eu sou de outra geração, eu sou mais velho, está entendendo? Vocês são jovens. Não, eu sou Agora, também. O que é que pode escrever na revista? Edição sobre descrenciologia, outra edição sobre pesquisa não participativa, outra edição sobre elitismo, porque eles vão falar que nós somos elitistas. Está ótimo, é a hora de debater. Outra coisa, uma edição sobre paradigma consciencial. Outra edição sobre parapercepciologia. E por aí vai. Só aqui já tem 5 edições que pode ser feito. Agora, eu quero lembrar que isso tudo a turma tentou fazer no século XIX, na metapsíquica. Eles não conseguiram. Outros que tentaram fazer depois, também voltaram para trás, que é a turma da parapsicologia com Heine. Eles também tentaram entrar nisso, o negócio deu para trás. Vamos tentar da nossa parte, está aí. Outra coisa, lá na revista pode escrever assim, os doutores aqui se auto-reconhecem na condição de intermissivista. Isso é para conversar, conversa. O que você acha? E quem mais que aderiu? Quem são as... São 17 que tem da CCI. Vamos ver se meia dúzia topa a parada, já vale a pena. Nós não precisamos nem de 17, com 6 já dão. Agora, depois vamos enfrentar qualquer debate, polêmica e controvérsia que exista. Estamos aí para isso. Vamos debater a consciência. E o senhor está pensando numa IC também, ligada à revista? Uma IC, uma instituição conscienciosa. Uma IC, eu já vou pedir para os amigos nossos, eu mesmo vou ajudar a fazer IC, se for preciso. Vamos arranjar uma sede, lugar tudo. Eu vou conversar aí com o nosso amigo aí, eu quero ver se nós já temos uma ideia onde é que nós vamos pôr. O próprio Zaslave também já esteve pensando nisso. Agora, você é doutora. Sim. A senhora está convidada a participar. Uma coisa que eu quero pedir para os Zaslaves é colocar mulher e homem junto. Sim, que interessante, é muito importante, né? A mulher levantar a bandeira da controvérsia. Professor. Porque ela tem o laringo chakra mais forte que o homem. Eu apenas, professor, os titulados fizeram um curso, defenderam uma tese na academia, uma coisa bem... Isso mesmo, é o que nós queremos, para ficar igual a eles, para debater igual a eles, falar no olho, no olho do outro. Isso Ninguém não é vai poder máximo. reclamar. Eles não vão trabalhar com índios, eles não podem falar que estão fazendo programa de índio conosco. É de igual para igual. Mas isso não é o máximo, é a academia. É o máximo, hein? É a academia, é a universidade. É o máximo da academia, é o doutor. Sim, tem alguém superior a eles? Outra coisa, só aqui nós temos pós-doutorado, tem 2 desses doutores que são pós-doutorado. Estudaram mais um ano que os outros. Pois é, como é que é? A Adriana, né? Vansucê pós-doutorado. É uma
pós-doutorado, está aqui na listagem. O outro é o Oscar. Errei. Ele também. O que tu achas, ô Cachopa? Eu acho que é uma boa, né, para a gente debater. Você não é a moça da política, de milhões de coisas, das controvérsias, das polêmicas. O que há? Em vez de fazer um palanque, nós vamos fazer uma revista. Que coisa fora de série. Viva o Mental Soma. O que você acha? Lembre-se, quando eu vim para cá, o Paulo falou, o homem é um visionário. Atualmente, vocês devem estar pensando a mesma coisa. O Paulo é um visionário. Vocês vão ver daqui a pouco. Vamos ver quem é que tem. Ri melhor quem ri por último. Professor, saiu uma reportagem na Gazeta do Povo sobre fornos crematórios na região do Contestado. Falam em 30 mil mortos que foram cremados na região em fornos de carvão. O senhor sabe se esses locais já foram reurbanizados? A TENEPS pode ajudar nesse caso? Olha, lá ainda tem muita coisa atrapalhada, que eu sei. A última vez que eu estive mexendo com o negócio lá é bravo. O Contestado que você está falando é entre Espírito Santo e Minas Gerais, é isso? Se for, é esse que eu estive estudando na história. Será que é esse? Lá é problemático. Agora, professor, poderia diferenciar o romance intrafísico da dupla evolutiva contido na transafetividade interassistencial? Sim. O problema é o seguinte, você já pensou uma dupla evolutiva que o duplista e a duplista têm uma transafetividade para com a humanidade? É isso. Vamos pensar. Então, o duplismo começa a ficar desse tamanhozinho. Tá certo? Eu confio em vocês. Vocês perdoam porque nós agora estamos começando a trabalhar com assuntos um pouquinho mais transcendentes. Vocês aguentam, porque faz parte do serviço. Valdo, essa questão essa revista dos sábios, aí o outro nome, hoje se tem explicado também que ela é para dar um impacto na SOCIM também, né? Não interessa. Vamos ver o que vai dar. O problema é publicar o negócio e falar e ver pouco. Verdade relativa de ponta da conscienciologia. Mas o principal talvez... E outra coisa, nós vamos trabalhar com intermissivista. Para atrair... Acho que o principal é atrair intermissivista. Né? O principal da coisa é falar a verdade da conscienciologia. Mas a gente vai ver o resultado depois. Luiz Ferreira. Pode falar sobre o crematório. Não é sobre o crematório, é que a região do Contestado é ali no oeste de Santa Catarina. Então é outro Contestado. Contestado. Então, ali foi um movimento político. Eu sei é aquele que houve muita briga por causa da fronteira e os limites dos estados entre Minas Gerais e aquele lá ainda tem problema até agora. Tanto que aquilo mexeu no processo das pedras lá do nosso amigo. Pois lá é que é o Contestado que eu conheço. Lá eu estive nessa área lá e vi alguma coisa pesada. Até hoje. Outra coisa, o nosso amigo está mexendo com as pedras, de vez em quando ele tem que limpar tudo lá e jogar muita energia. Eu mesmo já trabalhei com a TENEPS aí com ele. Sabe quem é, né? O homem das pedras. É ele. A área lá aquela, entre Espírito Santo e Minas. Não vou falar o nome, não sei. Valdo, aqui. O senhor respondeu agora uma pergunta, eu não sei qual foi delas, mas o senhor falou sobre a criação de uma IC e eu não prestei atenção, porque eu estava... Há mais ou menos umas 5 perguntas atrás, ou 6 perguntas atrás, alguém perguntou alguma coisa e o senhor disse, o ideal... A criação... Sobre o quê? Era só da revista. IC? Não foi da revista, foi antes. É sobre pessoal do dinheiro. Instituição conscienciocêntrica. Isso, era sobre a questão financeira. Agora o pessoal está com a área. Instituição conscienciocêntrica da revista dos sábios da conscienciologia. Vai ter um IC para isso. Vai ter uma sede, etc. tal. E a gente vai publicar a revista assim. Sim, até interessante a tradução depois para o inglês, né? Daí já abarca toda. Depois a tradução para o
Em 3 linhas. Tá, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei sobre a questão financeira. Se eu responder uma pergunta que alguém... a gente vai trabalhar com isso, com meus amigos, a gente, vamos ver o que a gente chega para fazer isso aí. Ovaldo. Já uma coisa aqui na Cognops, uma sede. Ovaldo, é aquela pergunta do rapaz cujos imóveis estão valorizando, e ele perguntou como fazer mais assistência disso. E aí tu respondeu. Eu falei com ele para arranjar o dinheiro dos imóveis e ajudar a fazer um IC. Ele pode ajudar muita gente para fazer a TARES. Isso. Tarefa do esclarecimento. É disso que a Fabiana... É isso que eu estava perguntando. Se é isso, o problema é por aí. Você estava fora, é isso? Não, é que eu escutei só. E eu estava trabalhando aqui, escutei só imóveis e IC, eu não sabia o que era. Você almoçou hoje? Estava fora. Você almoçou? No paratranse. Agora, deixa eu só aproveitar e aprofundar, então. A sugestão é porque eu mexo com imóveis, por isso que eu fiquei interessada. Eu também escutei imóveis. Eu tenho imóvel. Mas não então, sou corretor, não. Qual é o ideal? O ideal é você ter apartamento, terreno, fazenda e casa. Se puder. Sim, mas a sugestão e saber onde é que aquilo vai valorizar, comprar os terrenos ali. É o que eu já fiz na minha vida. A sugestão é utilizar esse lucro para, então, tirar partido e... Não, e aquele dinheiro você aplica em favor dos outros. É o que eu tenho feito na minha vida. Já fiz um monte de coisa. Eu já dei casa para os outros, já dei apartamento para os outros, mas não precisa estar falando isso aqui, né? Os aparadores sabem. E outras cositas mais. Deixa para lá. Ok, era por aí mesmo. Obrigada. Professor, no verbete seu do dicionário de argumento, página 2, na conclusão, entre a conscienciologia, o senhor fala aí, o paratranse simples ocorre entre duas consciências assistentes, pode ser a consciência e a consciência. Agora eu pergunta de leiga, né? Pode ocorrer um paratranse complexo entre duas consciências assistentes, sendo ambas consciências? Sim, o que você quer? Estou perguntando isso, se pode ocorrer um paratranse mais complexo. O negócio todo é parasério. Se o parasério é maior, aquilo é mais sério. Pode ocorrer, e outra coisa, pode ocorrer todo tipo. Mas entre duas consciências. Esquece a consciência e pensa em parasério. Sim. O que manda é parasério. Acabou, fim de papo. Porque elas estão em parasério, sim. Parasério. Entendi. Em qualquer condição. O que manda é parasério. Também fala de a energização da A3. Não, pode ser a 1000. Não, dependendo da mas quantidade a técnica que você coloca é a taquirritmologia da pessoa fazer a comunicação. Um paracérebro é um micro-ondas, uma sede de micro-ondas, uma central de micro-ondas, um paracérebro. Dependendo da qualidade dele. Lembre-se, eu acabei de falar aqui para ela sobre omnivisão. Do jeito que tem a omnivisão, tem a omnicomunicação, a omniaudição, a omnidiaba 4. Por isso pode ser... Tudo é a consciência. Consciência é isso. A coisa mais avançada e evoluída que tem no cosmos é você, sua consciência. Você ainda não sabe disso, você ainda não levou isso a sério. A afinidade holopensênica produz essa interconexão. Isso é que é a holopensenidade. Claro, a holopensenidade. Está certo. E outra coisa, é necessária a holomaturidade. É a holomnemônica, se ter também, a memória grande, senão não vai. A autoconsciência também. Por aí vai. Eu confio em vocês. Aqui, nós estamos cheios de centrais de micro-ondas, todo tipo de comunicação, superior à internet, cada um aqui. Vocês são superiores aos interneteiros em conjunto. Se a pessoa tem lucidez, ela ganha da internet. Eu acho que... Porque ela pode acessar centrais de extrafísica, tudo quanto é tipo. Sai de baixo. A lealdade se baseia... Por exemplo, quem é que pode pensar quantas centrais de extrafísica tem? De quantas qualidades? Eu não sei. Eu falo em 3. Mas já pensou? Pode ter 1001. Por que não? A trirrecepcionologia, fala o verbete que escreveu. A trirrecepcionologia. Mas pode ser mais de tri. Não, isso é para a pessoa começar a pensar, você sabe.
Para falar com esses microcéfalos, tem que ir com mas não é verdade, é microcéfalo. Para falar com microcéfalo, a gente tem que ir por unidade. É chamado varegismo. É um processo de abordagem unitária. Agora, aquela que começa com poli, que é o poliédrico, depende mais. Então, só com vocês eu já posso falar com poliédrico. É o poliedrismo. Entende? Poliedrologia. É com vocês. O resto tudo é microcéfalo. Mas, olha, já são humanos. Isso é muito importante. Não são mais germes, não são mais raposa. Entendeu? Muito embora alguns achem que são os maiores espertos da paróquia. Eu penso que você é superior à raposa. Mais esperto que todo mundo. Penso que é superior ao puma, que vai contra o vento para que a presa não sinta o cheiro dele. Esse povo todo já pensa superior ao puma, já estão espumando num nível mais elevado. Valdo, no DAC, na página 2, no adendo, duas perguntas. Primeiro, a questão desse paratranse permanente. Sim. Como é que era essa permanência? É o meu caso. Pois é. Praticamente eu estou assim quase que a vida toda, isso já faz algumas décadas. Não, eu me lembro disso. Então por isso que eu percebo a presença do povo, falo ao mesmo tempo. Mas na questão do EM, como é que começou? Não, isso começou em vidas anteriores. O negócio é da época do Zéfiro. Agora eu comecei a acertar, porque esse meu corpo teria que ser maceteado pouco a pouco, com vivência minha, para me adaptar a isso. Porque o corpo, ele foi feito para essa dimensão e não para as outras. Então você tem que começar a adaptar a sua consciência como é superior à a matéria bioquímica do corpo, essa vivificada pela consciência, ela é superior, a consciência é superior. Então eu comecei a trabalhar com isso. Agora, foi aí que eu entrei no período anti-lucano, essas coisas todas. Desenvolvimento do parapsiquismo. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade enorme, eu não preciso estar preparando demais para entrar em transe. Praticamente eu estou nele. Entendeu como é que é? Por isso que eu tenho essa facilidade de falar aqui com vocês, saber o que está se passando, como é que é, quem é que entrou primeiro, como é, quem é que saiu. Senão eu estava perdido. Agora, ó, todo mundo aqui já tem facilidade para fazer isso. Só que isso não aparece numa semana, não. São alguns anos de trabalho sobre todos os aspectos. Você tem que cercar uma série de inconveniências ou incompletudes do corpo humano. Não tem outro jeito. Mas, pelo que eu entendi, a questão do EM começou ainda com... Não, o EM é coisa à toa. Isso aí ele é desse tamanhozinho, não vale nada. Depende da referência. É a pré-maternologia, isso aí para mim é fichinha, dentro daquilo que eu vi. Me ajudou nesse corpo, não há dúvida que ajudou. Isso aí eu sou obrigado a reconhecer, ser até grato a ele, aos amparadores, tudo isso. Mas isso não é o mais importante, de modo algum. Uma outra coisa, não fica pensando também que a identidade extra seja a base de tudo também, não é não. O negócio mais sério, a Mabel não está aqui, mas ela sabe, é a retrocognição. A retrocognição é que mantém seu conhecimento. Sim. Como é que faz? Sem o seu conhecimento do passado, como é que você vai saber aonde é que você parou? Tem que continuar dali para cá. Você entendeu como é que é o negócio, como é complexo aí no caso? E tu já tinhas tido outra experiência de pré-maternologia antes? Não, eu já tinha coisas mais ou menos do mesmo nível. Não tão séria, porque essa aí do EM foi meio século, isso aí não é fácil. Eu tenho umas coisas de meio século muito sérias. Entende? Por isso que é que eu comecei a entrar naquilo que eu chamo de jubilação, o jubileu. Por exemplo, eu tenho jubileu de medicina, de odontologia, jubileu de livro que eu já publiquei, jubileu do processo com as energias junto com o Talmal, que foi embora depois, a hora que completou mais de 50 anos, o jubileu com o EM, que é o processo entende? Do problema aí de pré-maternologia.
Eu tenho vários jubileus meus, no caso. Agora, o processo meu é manter essa jubilação em matéria de memória, que é o que eu estou tentando fazer agora, que eu sou oitentão. O nome que eles estão usando é mais octogenário, é oitentão. Então, eu sou oitentão. Quer dizer, eu estou tentando ser tentão. Com 8. Você está entendendo? A última agora que eles estão usando é essa. O Ziraldo publicou o negócio, sabe o que está falando? Eu agora sou octogenário, mas o nome é oitentão. Entende? Então, acabou. Vamos internet. Eu conheço o Ziraldo. Ele tem a mesma idade que eu, mais ou menos. Está com 80 anos. E ele também está muito bem disposto, está trabalhando muito, porque o processo todo é você chegar aos 80 anos trabalhando. Se ele trabalha de um lado, eu também trabalho do meu lado, eu estou fazendo força aqui. Agora, o melhor da história é o seguinte, que eu praticamente, com vocês, eu falo algumas horas por dia, atualmente, todo dia, até nos fins de semana. E eu tenho hipertensão há mais de 50 anos. O que você acha? Isso não é o máximo? Que a hipertensão não permite que você fique falando tanto assim, ela altera você. E eu não, tomando os remédios, cuidando de mim, comendo de acordo com a situação do jeito que eu faço, porque eu como bem. Eu fico olhando lá na hora do almoço, eu como mais que a média de todo mundo que chega lá. Mas é porque a minha maior refeição é o almoço, entendeu? Os outros quase sempre são menores, nem sempre, né? Depende do dia. Mas quase sempre. Então, o estudo é muito importante, você manter o track. Em inglês é to keep the track. Entende como é que é? Manter o nível. Manter a batida. Entende? Isso aí é preciso. Agora, veja. Minha pressão é normal. E eu falo sem parar aí com vocês. É lógico, eu passo muitas horas sem falar, trabalhando, calado, né? O período antilucano, se eu falo, é só com os amparadores. Às vezes eu falo com a gatinha, a gente conversa um pouco, tal. Ela aparece de madrugada. Por que Jesus Cristo é apontado como modelo de perfeição moral pelos espíritos que ajudaram na codificação do espiritismo? Porque esse povo todo estava fazendo a média, os médios recebiam a média daquilo que era o cristianismo, tudo J. Cristo. São os médios que receberam as mensagens. Os médios estavam tudo subjugados por aquilo que é a autossugestão e a auto-hipnose do cristianismo, feito a partir dos judeus com, depois, a Igreja Católica. Em que grau evolutivo se encontra Ramatiz? Olha, muita gente pergunta. Eu acho que ele tem muita influência do Oriente, oriental, mas tem muita bobagem ainda, muita coisa que ele usou. Você não pode falar que ele fosse um amparador de autoexpressão. Ele era muito ainda guia cego, porque ele escreveu o Planeta Marte e os Dissuador, que é só besteira. Aquilo é de guia cego. Então, como é que fica? Agora, vocês vão falar, não, mas isso aí seria o Ercílio Mais, se for o médio dele, o problema vocês resolvem. Mas o problema, de qualquer maneira, está no meio disso. É ou não é? Eu recebi 26 livros, não tem nenhum falando de Marte com essas bobagens. Já o Chico tem besteira dele. Cristina, na parafatologia, página 15, quarta linha de baixo para cima, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o parapsiquismo impressivo e alguma casuística sua, se for possível, ou observada por você. E o parapsiquismo impressivo é o que mais está me ajudando para poder ter as parapercepções necessárias para compreender tanto os fatos como para os parafatos. É muito importante porque você pode perceber as companhias que tem dentro do trabalho da TENEPS e favorece muito a compreensão do que está acontecendo, também a poder aproveitar as sugestões da consciência a partir das próprias energias que ela coloca. Isso realmente ajuda demais no trabalho da TENEPS. Da TENEPS e, na verdade, além disso, na vida mesma, né? Poder aproveitar das parapercepções ajuda a pessoa a poder ter mais possibilidades de uma panorâmica maior das coisas que acontecem.
Você já consegue estabelecer um diálogo com essas consciências que aparecem? Em ocasiões eu tento escutar as sugestões que eles podem me dar. E no caso das consciências assistidas ajuda porque escutar os pensenes, às vezes da própria consciência que emite, e em outros casos também tem a ver com as intenções da consciência. Você aí pode ir definindo por que acontece, por que aparece essa consciência, para quê e qual a proposta que ela tem, o que, nesse caso, que assistente, nesse caso eu, o que eu posso fazer nesse sentido, né? Quando a consciência aparece, o para quê, em geral, é importante, porque assim vai se percebendo as situações que vêm, e daí eu faço referência com respeito a poder ir compreendendo as casuísticas que aparecem. O porquê aparece essa casuística, se é reiterada, se é uma coisa que vem, que não é repetitiva. Tudo isso são informações para ter em conta por parte do assistente. No meu caso, o parapsiquismo impressivo tem ajudado demais nisso. Essas informações vêm mais a nível cognitivo, né? E você percebe a afinidade, o assunto que elas estão trazendo apenas pela cognição. Sim, e isso ajuda também para o que eu estava falando anteriormente, quanto a por que aconteceu o assédio. Muitas vezes a pessoa recebe os pensenes da consciência ser assistida, e aí registra, ela compreende por que se produziu o assédio, qual o nível de assédio, por que acontece isso. São coisas muito importantes para considerar. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: nós fazemos aqui já há alguns anos o processo da auto-mega-euforização. Agora, o povo às vezes me pergunta, quando é que isso acontece? De que modo que tem? O povo está acostumado com isso? Às vezes tem, mas o povo não sabia interpretar. Um dos casos sérios que aconteceu, que o povo fala pouco, o que é bom é que esse livro aqui está falando dele, que é aquele cara da Dinamarca, é o Søren Kierkegaard. Ele é muito falado, esse cara, tudo quando é lado aí, etc. Tal. Mas ele era totalmente, vamos dizer, marginal dentro das coisas que ele fazia. Isso foi indo até os 25 anos. Quando ele chegou nos 25 anos, ele experimentou uma súbita alegria indescritível. Vocês estão entendendo o que é a mega-euforização? E aí ele resolveu regenerar, mudou a vida dele toda. Agora veja, isso não é aquele negócio do Saulo com Paulo na estrada de Damasco, não. É um negócio que aconteceu com ele. É intraconsciencial. Vocês estão entendendo? Então, o Kierkegaard, ele teve realmente a mega-euforização. Agora, o nosso amigo aqui fala bem claro isso aqui. Agora, ele abandonou as bebedeiras, reconciliou-se com o pai, publicou seu primeiro artigo, uma análise crítica de um romance, etc. Tal. 25 anos, ele mudou tudo. Agora, tudo súbita, de uma hora para outra. E ele chamou a alegria indescritível. Vocês querem? É um sinônimo disso que eu falo de mega-euforização. Então, o livro é aquele, nossos amigos aqui, Casos Filosóficos, Martin Cohen. Tem lá na epígrafe. Esse livro vale a pena. Você ainda não leu, não? Então leia e anota tudo, que eu quero ver suas anotações. Esse vale a pena. Você vai ver todas as bobagens desses filósofos, tudo quanto é jeito que tem. Mas tem também o lado positivo, tem muita coisa. Mas o lado pior, que muita gente esquece, que eles não gostam de falar, é de falar tudo aqui. Casos Filosóficos, é o nome. Cohen, que é o judeu lá que escreveu isso. Ele é fora de série, esse cara entende tudo. O livro é muito bem escrito. Entende? Por capítulos, tem muita gente. São várias pessoas.
Esse livro é dos 14 que eles deram para selecionar, para fazer o estudo da obra. Só que tem que esse não foi selecionado. Esses trouxeram os 14, eu pensei esse no meio dos outros, que eu vi que ele era importante. Agora, esse aqui, ó, eu estava procurando para dar um exemplo, que eu sabia que tinha um negócio dele, mas nunca tinha visto uma fonte para falar. Eu sabia que esse cara mudou quando era rapaz. Eu nem sabia que era aos 25 anos. Aqui ele está falando tudo. Gente, ele era horrível, esse cara, esse Soren, que é o nome dele. Ele era terrível. Cada bobagem. Não, mais do que porão, né? O negócio dele não era bom, não. E uma cabeça, o sujeito, mas criou muito problema, brigou com gente e tal. Tem umas coisas esquisitas, né? Esses filósofos são tudo operados, né? Eles já vêm, que acham que são os tais donos do mundo, né? Você veja bem, o Schopenhauer, vocês sabem que ele empurrou uma velhinha da escada e depois teve que pagar durante 20 anos a sobrevivência da velhinha, porque ela ficou alterada, o corpo. Enquanto a velhinha viveu, ele teve que dar uma pensão para ela, judicial. Ele empurrou ela numa escada. Ela se machucou. Hein? É porque ela estava conversando com mais duas donas debaixo da janela dele. Ele achou ruim, mandou parar. Não foi, ele pegou um bastão e foi lá atrás. Empurrou a dona, ela caiu da escada. Agora, o homem, o Schopenhauer, ele era aquilo que hoje a gente chama de distínico. Ele era psicótico. Você olha direitinho a biografia dele, as coisas que ele fez, ele era totalmente psicótico. Esse desses filósofos, talvez seja um dos mais pirados. É ele e aquele Nietzsche, que também era bem piradão. Amigo de vocês aí, né? Amigo do... Aí, mas ele não está aí agora. Amigo do Avindário. É da turma dele. Entende? Agora, esse povo é isso. Agora, esse aqui, ele começou a melhorar aos 25 anos, depois dessa alegria indescritível. Pois é, preciso saber, né? Eles devem ter alguém, né? Deve ser a mamãe dele da outra vida, ficou com pena. Meu filhinho, você está fora do lugar, dá um jeito. Aí apareceu a sabe lá se não apareceu a monja dele para ajudar? Sei lá, né? A holobiografia aparece aí, né? A importância da holobiografia. Professor, no verbete do DAC, o senhor coloca que no final da definologia, as consciências vivem fora dos radares e precisam ser interceptadas pelo autoparapsiquismo da consciência. Você podia, assim, falar um pouco para a gente como é que o senhor sintoniza com a sua paralencologia? O caso todo é o seguinte, isso as consciências vivem fora dos radares, tá certo? Não tem radar para você estar comunicando com ela. Então, ela precisa ser interpretada pelo seu autoparapsiquismo. Agora, para isso, o ideal é um negócio que depois de você trabalhar bastante com isso, você chega na pangrafia. Com a pangrafia, você tem, primeiro, aquilo que Allan Kardec chamava de mediunidade impressiva. Você saber se aqui tem consciência ou não. Agora, ó, eu faço isso na mesma hora, eu tenho contração da cabeça, eu tenho dezenas de sinais que mostram como é que é. Então, eu já sei como é que é. Eu vejo se tem ou não. Então, com isso, eu capto o negócio. A hora que eu exteriorizo a energia, a minha vontade capta aquilo. Eu já começo a entrar em contato. Entendeu? Agora, aí eu preciso depois entrar em detalhes dessa história. Cada lugar, o holopensene, o que é que foi, como é que é, de que modo. O senhor vai identificando quem é que está aparecendo. Aquilo que eu posso, mas nem sempre a gente capta tudo, porque não dá, né? Você nunca, tudo aqui é muito precário. Agora, quando a gente sai do corpo, já é um pouco melhor. Agora, se você sai do corpo e vai para uma consciência mais evoluída, melhor ainda. Só aí, ó, tem várias gradações do processo de percepção. Então, por exemplo, numa comunex mais evoluída, você nada de braçada. Você faz tudo. É possível alcançar muita coisa lá, por causa do problema de expandir o seu nível de lucidez. Você recupera os cons magos, nem que seja temporariamente. O problema tudo é isso. Entende?
Agora, a gente tem que começar no acoplamentar, ver a clarividência, fazer esterilização de energia, o EV, mexer no arco voltaico, trabalhar com a mega euforização. É assim que o negócio vai. Depois, se tiver força, fazer projeção consciente. Se tiver força, fazer TENEPS. Aí o negócio vai, ó. Agora, a minha vida é isso. Desde os 3 anos de idade. Faz 77 anos que eu estou nessa. Professor, o senhor tem trazido a semiconsciência bastante, falado a respeito da semiconsciencialidade bastante. Qual é o salto da despertologia para a semiconsciencialidade? Eu ainda não posso falar sobre isso, eu não tenho experiência. Eu não tenho essa competência. Daqui a uns tempos pode ser que eu sei, até a próxima vida talvez, não sei. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para mim, uma das coisas, eu tenho assim umas ilações, umas conclusões. As inferências. Uma delas séria é a OFIEX, auto-OFIEX da pessoa. Se influi demais no processo. Entende? Devido à comunicação extrafísica. Agora, outra coisa. Qual é a capacidade da Consim, por exemplo, de acessar as centrais extrafísicas? Qual é a capacidade dessa Consim, por exemplo, de saber os detalhes da sua paraprocedência? Qual é a capacidade dessa Consim de acessar, por exemplo, um problema de uma parapsicoteca? Qual é a capacidade dessa Consim de sair do corpo e fazer a transfigurabilidade do psicossoma para poder fazer assistência na baratosfera? Isso tudo aí pesa na balança. Só aí, ó, eu te dei já umas 4 coisas que eu acho que pesam na balança, muito sério. Sobre o acesso à central extrafísica, o senhor sintoniza imediatamente e acessa? Pois é. Aí depende da situação, como é que é. Porque lá está sempre ligado, está sempre em on. Entende? Agora, o problema é você estabelecer o telefone vermelho de ligação com isso tudo. Agora, o que eu vejo, gente, é que você já tem predisposição para isso. Depende de você se dedicar. Quer dizer, você já tem, falta criar a vocação. Você já tem predisposição, mas ainda não, entendeu? Pensaram no assunto, não, vamos dizer, se decidiram sobre o assunto, ver a extensão disso. Está faltando para vocês, é isso. Mas todo mundo aqui já tem essa capacidade. Foi por isso que eles falaram, em 3 anos, uma maioria aqui pode chegar a ser desperta. Aí pode começar a trabalhar. Sim. Outra coisa, a maioria aqui está fazendo TENEPS. Isso já é um meio caminho andado. Essa vocação, então, de pensar, elaborar, raciocinar a respeito. Já precisa da pessoa ter autoconsciência disso. O que falta é ter essa autoconsciência. Para a maioria aqui é isso. Para ela decidir. Autoconsciência da possibilidade de. Né? Que isso é factível. Está na mão dela. Está na sua mão. É ir focar. Eu acho uma boa parte de vocês ainda muito inibidos. São inibidos pelo processo de milhões de coisas. Agora, em parte é por causa do impacto do curso intermissivo. A pessoa recebeu um impacto muito grande lá. Eu aqui procuro tirar o choque. Entende? Tirar as pessoas que estão chocadas até agora com o negócio, dando jeito. Fala um pouco mais sobre o negócio era dar um chá de boldo para o povo, né? As coisas. Essa questão da é isso. Explica mais essa inibição que o senhor está falando. Como é que é? Explica mais isso. O senhor está falando que muitos são inibidos. São inibidos. Em relação ao choque do curso Não, você olha as várias áreas da inibição. Olha a sua área que você trabalha para esse povo. Como é que eles são inibidos? As bobagens, como é que eles não olham os detalhes naquilo que eles escrevem? Quanta besteira que tem. Mesmo depois que você ensinou, já passou pelo curso, 6 milhões de coisas, as pessoas estão errando tudo aí. A não ver detalhes. Isso tudo é inibição. É uma das coisas sérias. Presta atenção, é ou não é? No seu caso, aí, perante essa turma, não é? É. Assim nós temos vários detalhes. Então, o processo, por exemplo, da inibição do problema de falar. Olha quantos tem aqui, quanto que eu estou falando. Cadê aquela placa? Eu estou pedindo aí para a turma. Cadê a placa? Quando é que vai ficar pronta? Ela é feita a ouro? Porque está demorando, né? Agora, essa placa, por exemplo, o povo que vem aqui e dorme, não fala nada.
O cara está aqui comigo, frequenta as minhas TENEPs há 8 anos. Se ele falou uma vez, foi o máximo. Mas tem uns que nunca falaram nada. E dá vontade de falar, ô fulano, como é que é? Você não fala, está mudo? O que foi? Perdeu a voz? Fala por gesto. Fala por gesto. Mas isso é que eu tudo é Professor Valdo. Sim. Professor Valdo, o coração bate. Como é que é? Por que não fala? Ou quando fala, o coração dispara. Tem isso tudo. Tem. Tem. E aí, qual seria uma Deixa o coração disparar, que a pessoa não vai morrer disparar. por isso, não. Os amparadores estão de olho. Eles acertam, segura o coração da pessoa. Não vai morrer. Faz ela parar. Não tem nada, não. Outra coisa, se a pessoa ficar com muita coisa, ela vai acabar indo no banheiro para fazer xixi. Mas tem banheiro, tudo aí. A pessoa não pode reclamar. Qualquer coisa. Não está claro. Outra coisa, ela vai primeiro ao banheiro, depois ela fala. É melhor. E assim esvazia o processo vesical. Professor, mas ainda não está claro por que isso é um efeito do curso intermissivo. Quer dizer, a pessoa ficou chocada com alguma coisa dela. No curso intermissivo, a pessoa recebeu aquele choque. Então aquilo criou um novo patamar na vida. Tudo diferente, ela tem que pensar em tudo. Então ela fica mais solilóquia, ela pensa mais. Ela pensa, a introspecção amplia, é o processo da reflexão. Mas olha, ela só pensa quase sempre, ainda com medo das coisas. Lê de errar. Lê de errar de novo. E por aí vai, fica em dúvida, tem o problema, você sabe que é assim. Sim. Aí Professor, então... preconceito, né? Como é que é? Preconceito. Tem uma série de fatores aí, né? Muito sério. Então, esse choque de realidade, só fazer uma reperspectivação. Esse choque de realidade do curso intermissivo, com as informações que ela viveu até então, até as informações da baratrosfera mesmo, que fazem... Isso aí a gente tem que tirar esse choque. Tá. Ela ainda está chocada. Tem muita gente aqui que chega assim. Outra coisa, tem gente que chega e fica em dúvida se vai falar que tem serviço ou não, por causa disso. Tem muita gente aí assim. Assunção, né? Então esse a gente tem que colocar na hora, expor a situação, mostrar como é que é. É o jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria já não está tanto assim, não. Alguns já estão falando. Alguns já estão falando. Né? É a Adriana, é a Cris, é a Tânia, é a Pilar, né? É a Kátia. Olha isso, nós fomos olhar, aquela ali ó, que fala sempre depois das 2 horas. Né? Ela tem um horário, a Fafá tem um horário. Né? Entende? Então ela deve ficar aí uma temporada primeiro, até esquentar o motor. Aí ela começa a falar, mais ou menos 2 e pouco. É isso? E olha, já faz muito tempo que é assim. Eu não acho que você fala muito, não. 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 Quem fala muito é o Arlindo. O Arlindo, sim. O Arlindo fala todo dia, seriamente. É um dos primeiros a falar. Ele é que levanta a bola e às vezes eu dou a cortada. Levantador de bola. Ela tem medo que ela se preserva de alguma coisa. Ela está chocada com aquilo. Isso tem várias causas, né? Por causa daquele choque. Precisa ver o que é. Agora, vamos ver se agora, com esse processo que eu estou falando, que vocês vão ser líderes assistenciais, esse choque vai acabar. Né? Até lá tem que acabar, tem que dar um jeito. Professor, eu não vou aguentar ficar com esse choque. Líderes assistenciais.
que você está falando, você disse, líder? Não, aquele que vocês vão atrás depois da segunda versão. Sim. Eu não estava aqui, mas fiquei sabendo. Tem alguma técnica para acelerar esse processo da fala? O problema é a pessoa participar desses cursos que são feitos e ela expor o curso para os outros, participar da tripulação do curso, sabe, da administração do curso. E ela ter contato com os outros. Para a pessoa desinibir, ela tem que ter contato com os outros, passar pelo ridículo, sofrer crítica. Isso é que é o jeito, não tem outra saída. Tem que ter ridículo e crítica em cima dela. Eu não vejo chance da pessoa desenvolver sem isso. Faz parte do serviço. Então, aqueles que acham que são os donos do conhecimento vão criticar, vão criar problema, vão querer colocar a pessoa no ridículo. Agora ela se debate, faz força, vamos ver o que dá, se defende. É para isso que existe. Mas isso é muito importante, é participar do contato com o público. Você sabe, mexer com o público é o mais difícil que tem. Não, o senhor falou que a liderança cosmológica na baratrosfera que tiraria a inibição. Mas a gente vê que nesse primeiro momento tem muitas pessoas chocadas. Tem que tirar a inibição aqui agora para a pessoa chegar lá, porque ela vai trabalhar por ela. Então, por exemplo, talvez o que eu falei, vai fazer uma itinerância para a pessoa ver, porque na itinerância ela está sozinha com o trabalhador. É o que vai acontecer com ela, isso é fisicamente. Isso também é importante. Vocês olham que tudo que eu estou falando tem sua princípio, meio e fim, tem lógica e tem racionalidade nisso. Tudo é baseado em fatos e para fatos. Quer dizer, a pessoa vai ter que investigar a coluna, porque ela está vendo que o futuro dela, ela tem que... Agora, nós temos que pegar a renovação, a reciclagem. Agora, essa reciclagem é difícil porque primeiro tem que ser existencial, a externa, a consciência. Depois tem que ser a interna, a intraconsciencial. Então, isso aí exige. Uma reciclagem só não vale nada. Tem que fazer várias, aquilo é contínuo. A vida é assim. É uma condição. Ajuda demais. Tem vários. Esse processo de falar, também de apresentar um curso. É tanto que eu vivo falando para a turma que faz curso. Arranja gente que nunca falou para chegar lá e falar. Para a pessoa acabar com a inibição. Ela vai chegar, vai tremer. Então, a primeira coisa, eu falo com o povo, fala com ela para ir primeiro ao banheiro, faz xixi. Porque senão ela vai fazer xixi depois pelas pernas baixo. Isso aí não é bom. Deve evitar isso aí. Isso já aconteceu com gente nossa, tá? Professor, há uma modificação muito grande na Consim, antes da Consim Cobaia e depois. Ela deve fazer muitas, mas muitas Consim Cobaias, porque os feedbacks que são dados, porque muita coisa é aquela questão da visão, imagem nossa distorcida. Nós não sabemos como nós somos. Crítica é uma coisa que não tem preço, é inavaliável. É muito bom, muito bom mesmo. Precisa disso. Aconselho a todos. Nós estamos lá na Consus, aguardando vocês. Obrigada. As nossas figuras de Modigliani. Olha lá, a figura de Modigliani. Olha ela ali, a cara dela lá com o cabelo de nada. Olha lá, Modigliani. Olha lá, o povo está aí. Não, olha lá, olha o jeitão. Pescoço comprido, cabelo de lado. Viva o Modigliani. Por tudo da Europa, está tudo aqui, não é uma vergonha mesmo. Eu podia chegar aqui e falar assim, ex-europeus. Eu estava falando a verdade. Mas fala. Sim. Cris, aí na estrangerimologia, você poderia acrescentar alguma expressão em espanhol, porque não tem. Qual você propõe? Os dois portenhos. Os dois portenhos. Você pode acrescentar aí Viva Buenos Aires. Informação de primeira mão. Informação? Pode acrescentar enriquecimento íntimo. Deixa tu consideração. Bom. Muchas gracias. Vou a considerar, vou a hablar com a equipe, né? Cris. Obrigada a você. Obrigada. Cris, na página 17, por favor, em taxologia, o item número 3, você trouxe para nós o aporte multicultural. Pode escorrer um pouquinho mais a respeito?
Aporte multicultural. Yep. Tem a ver com as diferentes etnias que podem apresentar-se no trabalho da assistência do TNPCista. E isso vai ajudando nesse rapport de trabalho da assistência, onde intervém o amparo de função, a pessoa ir tirando de si ideias preconcebidas, né, quanto às raças, às diferentes culturas, a consciência, começar a ter abertismo consciencial, deixar de lado. Por isso coloco que aqui em fobiologia, a TENEP trazendo a profilaxia das fobias. Isso faz parte das fobias. Como as generalizações, as associações de ideias que colocam ferramentas de análise, a professora Nilce, que trouxe anteontem, tem muito a ver com como a consciência vai percebendo, se ela quiser, preconceitos que podem afetar ela mesma, principalmente, né? E a partir dela a outras consciências. Por isso favorece muito o abertismo consciencial. A possibilidade, eu coloco no outro local, a paraculturação, que é o abertismo da consciência, né? De ir aceitando diferentes costumes, tradições. Pode ela não aceitar, por supuesto, mas isso não significa não respeitar. Aprender a respeitar a outro na diferença que tem. Essas coisas eu posso dizer que foi para mim muito, muito importante para perceber coisas atravancadoras minhas, barreiras que vão afetando a sociabilidade, a intercomunicação, a intercompreensão, a possibilidade de poder aceitar a outro do ponto de vista diferente e deixar respeitando que cada um tem suas próprias posturas, suas próprias ideias, né? É muito importante para a pessoa ir crescendo. O crescendo dentro da proposta da mega fraternidade, que eu acho que a TENEP favorece isso demais, tem a ver com esse abertismo, pouco a pouco, da consciência do TNPcista, poder ir compreendendo a partir da assistência que ele faz através da ajuda do amparador de função, ir abrindo dentro dele as coisas que ele pode perceber que tem a trabalhar e poder ir fazendo, né, com resins, com vontade férrea, com determinação, ir podendo vencer essas coisas que atravancam demais na possibilidade da autocognição, porque a autocognição está muito referida ao abertismo consciencial. A consciência pode ir aceitando conhecimentos a partir dela abrir-se, né? Claro, então isso vai ajudando demais nessa possibilidade de aceitação das outras culturas. E a compreensão, sobretudo a compreensão do outro. Obrigada. A sua numerologia ficou muito interessante. Fala um pouquinho dela aí para a gente, explora mais aí, por favor. A essência dos aportes tenepesológicos, a causa dos aportes tenepesológicos, a consequência dos aportes tenepesológicos,
a concatenação dos aportes tenepsológicos e a reperspectivação dos aportes tenepsológicos, a prospectiva dos aportes tenepsológicos e a transcendência dos aportes tenepsológicos. Quando eu coloco a causa tem a ver com o conteúdo dos aportes. E aí tem a ver muito a postura da consciência do assistente de poder receber isso, de ganhar a possibilidade dele obter aporte. O conteúdo tem a ver com isso especificamente. A causa dos aportes, bom, tem a ver com a proposta do tenepecista, qual a sua intenção para poder ele receber esses aportes. A consequência dos aportes, o que a consciência vai sentindo que está sendo favorecida, o crescimento íntimo, tem a ver com a consequência. Os efeitos, às vezes, é possível de saber, outras vezes não, os efeitos que você produz na TENEP. Não sempre a consciência sabe, né? Mas eu falo da consequência, sobretudo pessoal, do tenepecista mesmo. A concatenação dos aportes tenepsológicos tem que ver como um vai relacionando com o outro e vai produzindo, crescendo íntimo na consciência do tenepecista. A reperspectivação, porque a consciência com mais aportes, mais conhecimento, mais capacidade dela ter discernimento das coisas que vão acontecendo, ela vai podendo reperspectivar, né? Como ela vai encarando o trabalho da assistência. A prospectiva, bom, tem que ver com o planejamento, a raiz dessa reperspectivação que ela tem. E a transcendência, eu acho que é o que a consciência pretende, dentro das possibilidades de ter um trabalho seriamente assistencial, com a maior cosmoética que ela puder compreender, assimilar e poder trabalhar com isso, vai ter seguramente uma melhor transcendência. Essa ideia, para poder, por exemplo, ganhar uma autofiex. Eu coloco aqui na trinomiologia, com respeito à tenepexologia, ofiexologia, despertologia. Então, a proposta é poder atingir a desperticidade. Agora, Cris, fazendo a retrospectiva da situação toda, a gente espera mais 100 verbetes da sua parte. Muitas graças. Eu gostaria de agradecer poder estar aqui defendendo o terceiro verbete e, sobretudo, as consciências de assistentes e assistidos que permitiram Não, que seu sorriso já é um pedido de agradecimento. Obrigada. Vamos entrar nessa. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 40 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Temos os recados da Liliana e da Tânia sobre o encontro da longevidade e o Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial. Boa tarde. A Longevidade convida a todos vocês ao terceiro encontro sobre longevidade. Será realizado na SOCIN, no Centro de Convivência do Idoso, atrás da Praça da Bíblia. O evento vai ser em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Vai ser no Dia Internacional do Idoso, o 1º de outubro, na próxima segunda-feira. O evento vai começar às 14h30 e finalizar às 18h30. O evento é gratuito. A Tânia vai falar sobre a programação. Obrigada. Então, convidando vocês para comparecerem nesse terceiro encontro sobre longevidade, nós vamos falar para vocês o que serão os trabalhos, as pesquisas dos colegas da longevidade que serão apresentados. A Eliane e a Liliane vão conversar
vão apresentar alguns resultados da pré-IC em si. A doutora Regina Camilo vai falar sobre fonoaudiologia e saúde integral. A professora Ana Paula Simões, dimensões do bem viver. A professora Cristina Ribeiro e o professor Gilson Vieira vão fazer atividades práticas de alongamento durante todo o tempo. É bem interessante, é uma atividade grupal. A doutora Rosemary Carvalho vai falar sobre alimentação na melhor idade, como preservar a memória e a saúde do cérebro. No final, nós teremos sorteio de brinde às 18 horas e esperamos contar com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Higiene Consciencial. O curso acontece do dia 5 a 7 de outubro, aqui no CAEC. A falta de higiene consciencial é um fator limitante ao desenvolvimento parapsíquico e interassistencial. Nós também estudaremos aí os esquemas disfuncionais. E teremos também um campo, que é o campo homeostático de asepsia intraconsciencial, isso no domingo de manhã, visando o aumento desse autodiagnóstico. Convidamos a todos, maiores informações no CAEC, no telefone 3525-2652. Até lá! Para amanhã teremos o verbete mimo gastronômico. A especialidade é interassistenciologia, de autoria da professora Lucy Lutfi. Obrigado pela sua presença e até amanhã.